Fala, galera que vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo é trazer para vocês muitas questões da IBFC e mais um projeto exclusivo para que vocês possam arrebentar na prova. Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a trabalhar o conteúdo, vamos relembrar os tópicos do edital. Observem que o item de noções de informática, ele aparentemente é muito extenso. Na verdade, o que o examinador fez foi detalhar bastante pontos que são cobrados em qualquer concurso. O item 1 é a parte de hardware, o item 2, o Windows, o item 3 é o explorador de arquivos, o item 4, o WordWriter, processadores de texto, o item 5, planilhas eletrônicas, Excel e Calc, o item 6, redes de computadores e internet, item 7, correio eletrônico. Item 8, segurança da informação. Item 9 é um item, na prática, muito importante para um servidor do Tribunal de Justiça devido ao processo judicial eletrônico, onde cada vez mais as coisas são feitas por meios remotos. Né? Hoje as petições são todas enviadas eletronicamente, com assinatura digital. Então, nesse contexto, inclusive, de pandemia, os itens 9 e 10 tornam-se muito importantes. A videoconferência, por quê? Cada vez mais as pessoas trabalham em home office. Então, elas podem precisar se reunir. É importante que haja reuniões para manter o fluxo do trabalho em dia. E essas reuniões se dão, muitas vezes, por meios remotos. Então, cada vez mais se incentiva a utilização aí dos computadores em rede, da videoconferência, da certificação digital. Eu acho o conteúdo programático bastante atual. Agora, vamos cair dentro, né, pessoal? Vamos trabalhar as últimas questões da IBFC, questões mais importantes. Hoje, serão todas voltadas para a parte de planilhas eletrônicas. Por quê? Primeiro, porque cai bastante. E segundo, porque é possível que alguém tenha dificuldade. E daí, a dificuldade vai fazer você andar. Né? A facilidade te deixa parado. Vamos cair em cima daqueles pontos que, teoricamente, são difíceis, para que vocês possam fazer a diferença na hora da prova. Vem comigo. Vamos que vamos. Vamos lá para as questões, então. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Vamos cair dentro das questões da banca IBFC acerca do Excel e do Calc, planilhas eletrônicas. Vamos juntos. Com base nos dados da planilha do Microsoft Excel em português, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual a mínimo de B1 até C2 vezes continuum de A2 até C2 mais o máximo de A1 até B2. Então, vamos começar a brincar. A função mínimo retorna o menor valor. B1 até C2, observem que traz células com linhas e colunas diferentes. Essa representação vai demonstrar uma matriz de B1 até C2. De B1 até C2, eu tenho 11, 33, 55, 66. Qual o menor valor? Mínimo é o menor valor. Então vai ser o 11. O resultado dessa primeira parte da fórmula é 11. Vezes o continuum de A2 até C2. Aí eu vou ter que olhar esse intervalo de A2 até C2. A2 até C2 está na mesma linha. Eu tenho 44, 33, 66. Conta para mim. Conta. Continuum. Vai ter um cidadão que vai fazer assim, 44, 77. Aí eu já vou falar, para. Isso não é contar. Qualquer criança, se você falar assim, conta para o tio, ela vai contar 1, 2, 3. Todo mundo aprende a contar 1, 2, 3. Então, contar não é somar. 44 mais 33 é soma. 44, 33, 66, eu tenho 3 números. Então, vai ficar 11 vezes 3 mais o máximo de A1 até B2.
Qual o máximo de A1 até B2? De A1 até B2 é outra matriz. Ó. O máximo aqui é o maior número, 44. 11 vezes 3, 33. Mais 44, 77. Gabarito, letra D de delta. Essa foi a nossa primeira questão de uma prova de 2022. Vamos para a próxima. Vamos embora. Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual a B2 dividido por C2 vezes B1 mais A1 menos C1 mais A2. O que eu tenho que fazer? Substituir esses valores. Então, B2 é 8, dividido por C2, que é 2, vezes B1, que é 3, mais A1, que é 7, menos C1, que é 5, mais A2, que é 6. Agora, 8 dividido por 2, 4, vezes 3, mais 7, menos 5, mais 6. Aqui tem que ter atenção na prioridade dos operadores. Primeiro, eu vou fazer, nesse caso, a divisão para depois fazer a multiplicação. Por quê? São operadores que têm o mesmo grau de precedência. Então, tem que fazer da esquerda para a direita. Lembrando que, se a gente tivesse parênteses, eu ia priorizar o que está dentro do parênteses. Depois, porcentagem, exponenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 7, menos 5, mais 6. 12 mais 7, 19. Menos 5, mais 6. 19 menos 5, 14. Mais 6, 20. Gabarito, letra B de bravo. Professor, é informática ou matemática? É questão de prova. Lógico que quando se fala em Excel, se pensa em matemática, estatística, isso é implícito. Você tem que saber trabalhar com fórmulas. Você tem que conhecer a prioridade dos operadores, tem que saber o uso das funções. Faz parte da questão. Vamos lá, galera. Assinale a alternativa correta sobre qual fórmula do Excel 365, idioma em português de configuração padrão, contempla a média de gastos mensais com despesas de frete com base em 12 meses. Bom, observando a questão, a letra A, ela já destoa, ela é horrorosa. Por quê? Porque ela divide por 6. Se eu tenho uma média de 12 meses, eu não posso dividir por 6. A média é a soma dividido pela quantidade. Então, dividir por 6 é horroroso. Eu teria que dividir por 12. Eu teria que somar as 12 e dividir por 12. Então, letra A está errada. Dividido por 12. Isso, se eu conferir aqui que tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Então, para a letra A ficar correta, eu tinha que dividir por 12. Na letra B. Na letra B, ele quer dos 12 meses. Ó. Os números estão dispostos dentre B2 até B7. O 2 pontos é um até, um intervalo, um conjunto de células adjacentes. O ponto e vírgula é um E. D2 até D7. D2 até D7. É o intervalo da coluna D. Então, o gabarito aí, gente, para calcular a média corretamente, a gente pode usar a função média e especificar os intervalos. Gabarito letra B. Por que a letra C está errada? Na letra C, ele manda somar a coluna A. Se vocês observarem que a coluna A só tem texto. A coluna A não tem um número. Então, não adianta somar o texto JAM, o texto FEV, que inclusive vai dar um erro. Erro? Eu não posso. Na verdade, a função soma ela ignora textos, né? Se eu estivesse usando o operador matemático, o sinal de adição, ele ia me dar o erro valor. No caso da função soma, ela ia me retornar 0. Né? Porque a soma de A2 até A7 é 0, a soma de C2 até C7 também só tem número, 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0 também. Então, a letra C não vai me atender, não vai me dar o resultado desejado. A letra C está errada. O que eu poderia fazer para corrigir a letra C seria especificar o intervalo correto. Né? Porque se
eu especifico aqui B2 até B7 e D2 até D7, aí sim eu posso somar tudo e depois dividir por 12. Sendo que, ao usar a função média, a divisão passa a não ser necessária, né? Eu não vou poder dividir, porque a própria função média, ela já sabe que a média é a soma dividida pela quantidade. No caso da função soma, eu teria que especificar os intervalos e contar a quantidade de células para dividir corretamente. Eu poderia fazer, então, a soma de B2 até B7 e D2 até D7 dividido por 12. Mas se eu usar a função correta, que é a média, eu não posso dividir por 12, porque ele já vai fazer. Entendi. Agora, continuum. Para calcular a média, eu não vou contar os números, eu vou ter que somar. A média é a soma dividida pela quantidade. Então, não é para usar a função continuum. Ademais, na coluna A não tem número, na coluna C não tem número. Então, ela também ia retornar o quê? Zero. Continuum. A coluna A só tem texto, a coluna C só tem texto. Ele ia pegar zero, ia dividir por 12 e ia dar quanto? Zero. Então, também não atende, não corresponde. O gabarito da questão fica sendo letra B de bravo. Vamos para mais uma questão. Sobre o Excel 365, assinale a alternativa correta para qual função verifica se uma condição foi satisfeita. Retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Beleza. Quem faz isso é a clássica função C. Qual é a sintaxe da função? Teste lógico, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. A função C, ela tem a sua estrutura com 3 argumentos. Primeiro é a condição, o teste lógico, que só pode retornar sim ou não. Por ser uma coisa lógica, só vai poder retornar o quê? Verdadeiro ou falso, sim ou não, certo ou errado, ligado ou desligado. É sempre um resultado binário. O verdadeiro vem na sequência, o falso vem no final. A função C é como se ela trouxesse para a gente uma condição, um então e um senão. É como se cada ponto e vírgula desse fosse, respectivamente, um então e um senão. Observem que o se ele aproxima o então e o senão vem no final. Como assim? Se eu passar na prova, o que é passar na prova? Uma coisa lógica. Ou você passa ou não passa. Não tem como. E aí, passou no concurso? Mais ou menos. Não tem mais ou menos, porra. Ou passou ou não passou. Então, uma coisa lógica, ela não admite meio termo. É binário. Se teste lógico, se passar na prova, então ficarei feliz. Se não, ficarei triste. Veja que o se não eu jogo lá para o final da frase. É a nossa sintaxe. Ok? Gabarito, então, letra D de delta. Vamos lá para o IBGE. Verificando parte da planilha Excel dada abaixo, pretende-se determinar o valor total da soma na célula B7 dos números indicados. Desse modo, a fórmula correta a ser utilizada para a obtenção da soma é: esses números estão dentre B2 e B5, né? B2 até B5. Não tem nada de função total. A função que vai ser usada para a obtenção da soma é soma. Mas eu não posso realizar uma subtração dentro do argumento. Qual a diferença da letra D e letra E? 2 pontos e ponto e vírgula. O 2 pontos é o até. De B2 até B6 vai pegar B3, B4, B5, B6. É até B6? Bom, só tem número até B5, mas isso você abstrai. Né? Por quê? A B6 está vazia, mas ele incluiu. Beleza. Entre marcar a letra D e letra E, qual que você marca?
Na letra E, ele vai somar somente B2 e B6. Não pode. O ponto e vírgula é um E. O dois pontos é um até. Então, de B2 até B6, de gabarito, letra D de delta. Vamos que vamos. Com base na planilha abaixo, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para que está embutida na célula C2. Embutida na célula C2. Quem é C2? C2 é 144. O que eu tenho que fazer? As contas para ver qual a alternativa que vai me retornar 144. Então, vamos ver. A soma de C1 até B2. Engraçado, né? Essa é uma notação que, embora funcione, ela não é uma boa prática, ela não é bem empregada. Quando eu falo de C1 até B2, a representação correta deveria ser de B1 até C2. Porque a gente sempre representa do menor para o maior. Faz diferença? Na prática, não. O Excel corrige. Mas, semanticamente, fica feio para quem está resolvendo. Então, de C1 até B2, ó, é esse quadrante. Se eu estou querendo calcular em C2, a minha fórmula jamais vai poder ter C2. Vai dar um erro. Essa aqui vai dar uma advertência de referência circular. Repete. Claro. A letra A, ela é impossível. Estou entendendo. Se eu digo que a letra A é impossível, a letra E vai ser impossível pelo mesmo motivo. Ainda não entendi. Vai melhorar. Olha para cá. Imaginem que eu tenho números preenchidos em A1 e A2. Então, vou inserir uma planilha aqui. Vamos ver aqui, ó. A1 vale 5, A2 vale 7. Aí eu quero calcular. Se eu colocar a soma de A1 até A3, eu vou ter um erro de referência circular. Porque eu estou em A3. Como é que eu vou mandar somar A3 se eu estou em A3? Eu não posso fazer referência ao meu endereço. Então, mostrando aqui um exemplo mais próximo da questão. Ó. Se eu estou aqui no C2, eu não posso colocar para somar de C1 até B2. Por que não? Porque eu estou em C2 e esse intervalo tem C2. Aí vai me dar o erro de quê? Referência circular. Então, a alternativa da letra A e a alternativa da letra E retornam erro de referência circular. Talvez por isso que o examinador tenha feito essa representação tosca de C1 até B2 e não o correto que seria de B1 até C2. Porque se ele representa de B1 até C2, fica evidente que a célula C2 não vai poder conter referência a si mesma. Então, o que eu posso já destacar? As representações de intervalo elas devem ser representadas, serem indicadas do menor para o maior. É possível colocar diferente? Sim, foge da regra, não dá erro. O Excel corrige. Então, ao digitar, por exemplo, vou digitar fora para poder funcionar. Soma de C1 até B2. Quando eu retornar, o Excel corrigiu. Automaticamente ele coloca de B1 até C2. Ele representa sempre do menor para o maior. Da menor coluna, da menor linha, para a maior coluna, para a maior linha. Então, são representações equivalentes. C1 até B2 ou B1 até C2. Ok? Bom, agora
As outras 3, elas são possíveis, aí eu tenho que calcular. Vamos ver aqui. Ó. A soma de B1 até B2 vai dar 9. 9 elevado a 4 é o que a letra B está dizendo. Na letra C, a soma de A1 até B2, a soma de A1 até B2 vai ser 1 mais 2, 3, 1 mais 4, 7, 1 mais 5, 12, elevado a C1, que é 2. E na letra C, A1 até A2, de A1 até A2 dá 3, elevado a 2. Então, o que eu estou querendo mostrar? A letra A e a letra E vão dar erro de referência circular. A dúvida fica entre a B, a C e a D. Qual que dá 144? O que vai dar 144? 9 elevado a 4, 12 elevado ao quadrado ou 3 elevado ao quadrado? 3 ao quadrado dá 9, então tu já descarta a letra D. 9 elevado a 4 é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81, vezes 9 já passou, não pode ser a letra B. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12 vai dar 144, gabarito letra C de Charlie. Ok? Boa questão. Vamos para a prefeitura de Vinhedo. Agora, parênteses, o que eu tenho que fazer? Substituir os valores. B1 vale 3, A1 vale 9, elevado a C1, que é 2, dividido por C2, que é 6, vezes A2, que é 7, menos B2, que é 5. Vou fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. 3 mais 9 dá 12, elevado a 2, dividido por 6, vezes 7. Vou fazer primeiro a potência. 12 ao quadrado, a gente viu inclusive na questão anterior, que vai ser 12 vezes 12, que é 144, dividido por 6, vezes 7. Correto? 144 dividido por 6 vai dar 24. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 20, 120. 144 sobra 24. 24 dividido por 6, 4. Então dá 24. 24 vezes 7. 24 vezes 7. 7, 14, 21, 28. 24 vezes 7. Opa! Quanto é que vai dar isso aqui? A pessoa errou? Será que eu errei? Vamos ver. 144 dividido por 6. 24. Vezes 7, 168. 168. Só que tem um menos 5 lá no final, ó, que eu já estava esquecendo. Menos 5, menos 5, menos 5. Então vai ficar 168 menos 5. 168 menos 5, 163. Agora sim, gabarito letra D de delta. Então, 163, vamos para a próxima. Vamos embora. Quanto aos editores de apresentação de planilhas e de texto, aí, se eu pensar no Office, eu tenho PowerPoint, Excel e Word. Se eu pensar no Impress, se eu pensar no LibreOffice, eu tenho Impress, o Calc e o Writer. Vamos ver. Tanto a extensão doc como TXT, tanto docx como TXT, são extensões típicas de editores de texto. Certo ou errado? Perfeito. Docx é a extensão padrão do Word. TXT é a extensão padrão do bloco de notas. 2. A extensão ppm. Ah, pessoal, o fato do item 1 ser verdadeiro invalida a letra B, correto? Eu vou ficar entre a A, C e a D. A extensão ppm é a principal e padrão do editor de texto da Microsoft? Gente, ppm não. A extensão ppt é a extensão padrão do PowerPoint.
beleza? Ou no caso, dependendo da versão, nas versões atuais, PPTX. Item 3. XLS, corrige aí. Era a extensão das versões antigas do editor de planilhas da Microsoft. Galera, o item 2 está errado. Então, eu tenho que considerar a letra C como verdadeira. Mas, para considerar, eu tenho que retificar. É XLS. Professor, foi um erro de digitação? Considera que sim. Então, retifica. XLS era a extensão das versões antigas do editor de planilhas da Microsoft. Item 3, verdadeiro, mas com essa observação. Faça essa errata. E assim, bateu com o gabarito. XLS. Não era XLX, era XLS. Ok? No editor de planilhas do Office, denominado Excel, quando nos referimos à célula C7, quer dizer que representa a célula que está no cruzamento da terceira coluna, que é a coluna C, e da sétima linha. C7. O que é o C? É a letra da coluna. Como a gente vai olhar no alfabeto, ABC, o C é a terceira. Terceira coluna. E o 7 é o número da linha. Então, vai ser a terceira coluna com a sétima linha. Gabarito, letra E de eco. Maravilha. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel 2010, idioma português, configuração padrão, existe a funcionalidade congelar painéis. Assinale a alternativa correta sob o menu na qual encontra-se disponível essa funcionalidade. Gente, para que serve isso, congelar painéis? Eu utilizo muito congelar painéis quando eu quero criar uma planilha grande e preciso manter os rótulos. Como assim? Olha só. Imagina que eu tenho aqui, ó, nome, idade. Aí eu começo a preencher Renato, Adriana, Bruno, Renan, Ricardo, Rosenval, Dudu, Vitor, Tanaka. E assim, Felipe Lucas. O que aconteceu? Aquela coluna que tinha lá com o rótulo nome, aquela primeira linha, ela já sumiu. E o que eu deveria fazer para ela não sumir? Se eu for lá na guia exibição, eu tenho um botão de congelar painéis, que vai permitir, por exemplo, congelar a linha superior. Dessa maneira, deixa eu tirar aqui o... Dessa maneira, eu estando na linha 1, congelar painéis. Olha o que aconteceu. Eu quero congelar linha superior, não é congelar painéis. Agora, a linha 1, ela está paradona. Dessa maneira, eu posso descer, descer, descer. Ó. E a linha 1 sempre vai ficar ali como um rótulo, para eu lembrar que a coluna A é o nome, que a coluna B é a idade. Isso é interessante. Eu poderia congelar de outra forma. Né? Eu poderia congelar a primeira linha, a primeira coluna. Isso tudo se dá através do congelar painéis, que traz as opções para mim de congelar. De fato, painéis, linha superior, primeira coluna. Ok? Se eu congelo a primeira coluna, eu posso ir para o lado, ó, e a primeira coluna não sai. Para que eu, por exemplo, observe o nome da pessoa. Né? Porque senão, se tiver muitas colunas, daqui a pouco eu estou olhando lá o endereço, o telefone, mas o nome sumiu. Aí eu perco aquele referencial. Isso pode não ser legal. Entendi. Isso está na guia exibição. Então, gabarito é o que? Letra E. E você não pode esquecer as guias do Excel.
Quais são as guias do Excel? Você já decorou? Depois de hoje, nunca mais você vai esquecer. As guias do Excel, elas são o parei lá foda. Como é que é? Parei lá foda. Parei existe no Word, no Excel e no PowerPoint. O que é parei? Página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir. O lá no Excel é o layout da página. O for é fórmulas e o da é dados. E assim eu tenho parei lá foda. São as guias do Excel. Por que eu estou colocando isso? Existe aquele layout da página? Existe. Existe a guia fórmulas? Existe. Dados? Existe. Revisão, exibição? Sim. Todas existem. Mas seria possível que o examinador perguntasse qual a guia exclusiva do Excel? Seria possível que o examinador colocasse aí uma guia, tipo formatar, ferramentas. Isso a gente não tem no Excel. A gente tem lá no LibreOffice. Lá no Calc a gente vai ter formatar, mas no Excel não. Isso já pode ajudar na resolução de uma questão. Ok? Maravilha. Vamos que vamos. Eu vou olhar a questão, vou ler a questão e tudo. Mas se eu estivesse fazendo essa questão de verdade, a letra A eu iria eliminar por erro de sintaxe. A letra B tem erro de sintaxe. A letra C tem erro de sintaxe. A letra D é a resposta. Não, a letra D não é a resposta. Por quê? Tem erro de sintaxe. A letra E é a resposta. Eu não precisei nem ler o enunciado, gente. Eu tenho a certeza absoluta de que a letra E é a resposta. Vou explicar. Ah, explica. Vamos começar com essa função C. A função C, ela tem a seguinte estrutura. Ela tem o teste lógico, o verdadeiro e o falso. A1 até A5 maior que 20 não é um teste lógico válido. Eu poderia colocar A1 maior que 20, A2 maior que 20, A3 maior que 20, A4 maior que 20, A5 maior que 20. Mas eu não posso usar esses dois pontos dessa maneira. O dois pontos, para ele ser usado, ele tem que ser usado dentro de uma função, mas a função C não admite essa sintaxe de intervalo. Teria que ser uma função que admitisse um intervalo. Então, aqui eu já tenho um erro de sintaxe. O outro erro de sintaxe é que o verdadeiro, que seria resultado do teste lógico, tem a função soma sem nenhum argumento dentro. Como é que eu vou digitar soma de nada? A função soma implica que você coloque argumentos, né, que você tenha alguma coisa dentro para poder somar. Então, a letra B, ela é muito ruim. Agora, a função soma C, ela tem a seguinte sintaxe, ó, intervalo, ponto e vírgula, critério. Veja, na letra C, ele separou isso, né? Ele botou soma, abre parênteses, se, aí tem o mesmo erro na função se, e nem tem verdadeiro na função se, então a letra C já rodou de novo. Na letra D, isso não é um intervalo. Necessariamente, o primeiro argumento tem que ser um intervalo. Então, a dúvida ficaria somente entre a A e a E. Sendo que o critério, se o critério fosse um número, tipo 20, ele não precisaria estar entre aspas. Poderia, mas não precisaria. Mas quando a gente coloca maior que 20, tem que usar as aspas. Quando a gente coloca esse operador de relação de ordem, o maior, tem que estar entre aspas. Numa fórmula, textos têm que estar entre aspas. Os sinais de maior, menor ou igual, menor ou igual,
tem que estar entre aspas. Diferente tem que estar entre aspas. Então, se não colocar as aspas no critério, nesse caso do maior que 20, vai dar erro. Gabarito letra E. O uso das aspas, nesse caso, não é opcional. A única hipótese onde o uso das aspas seria opcional é se a gente tivesse um número apenas. Por exemplo, soma-se 20. Soma-se de A1 até A5, ponto e vírgula, 20. Aí seria opcional, você pode colocar ou não as aspas. Mas se você vai botar um maior, um menor, um maior ou igual, aí você é obrigado a colocar as aspas. Deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Por isso, gabarito é o que? Letra E. Professor, o senhor não leu o enunciado. É verdade, eu não li porque eu estou mostrando para vocês que não precisava ler. Agora, mas eu quero muito. Ah, meu filho, depois da prova você lê então. Alessandro precisa montar um relatório no Excel, idioma português, configuração padrão, que some o intervalo somente os valores maiores que 20. Ele estabeleceu a condição, por isso soma-se. Assinale a alternativa correta que apresenta a fórmula. Então, resposta, letra E. Estou entendendo. Vamos para Saeb. No Excel, idioma português, configuração padrão, existe uma função que permite arredondar um número até uma quantidade especificada de dígitos. Função para arredondar um número é a função arred. Então, essa questão aí, o gabarito é o quê? Letra A. A função arred arredonda e você especifica a quantidade de dígitos, né? Você vai ter o primeiro argumento, que é o número, e o segundo argumento, que é justamente o quê? A quantidade de dígitos. Ao digitar a função no Excel, se você colocar lá igual arred, quando você começa a digitar, ele já te sugere arred, arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos. Já aparece essa legenda. Então, o examinador, muitas vezes, ele pega essas definições. É interessante você chegar aqui e pegar as funções mais usadas, tipo conte se. Calcula o número de células não vazias e o intervalo que corresponde a determinada condição. Conte num. Calcula o número de células do intervalo que contém números. E assim você vai aprendendo a teoria de cada função. A função C. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna outro valor se falso. Beleza? O próprio Excel traz essa legenda com uma descrição breve, muitas vezes suficiente para que você acerte a questão da prova. Arred. O que você está fazendo? Estou olhando as outras, nem existe. E por que eu estou olhando? Porque o Excel tem mais de 400 funções. Então é possível que caia uma função que eu não conheço. É pouco provável, mas é possível. A função arrumar existe. O que ela faz? Ela remove espaços duplicados em um texto contido em uma célula. Célula. Como assim? Vou digitar aqui, ó. Renato, espaço, 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 uma porrada de espaço, Costa. Se eu colocar arrumar essa célula, ele vai tirar essa porrada de espaços entre o Renato e o Costa, vai deixar só um. Olha aí. Remove os espaços duplicados. Teoria. Remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção do espaço simples. Ele remove o quê? Os duplicados. Estou entendendo. Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima. Vamos embora.
Em um editor de planilha do Office, temos a seguinte fórmula expressa, igual a B3 menos A2. Isso representa que, letra A, o valor de A2 é maior que o valor especificado em B3? Por que isso? O cidadão botou igual a B3 menos A2. Não quer dizer que um seja maior ou menor que o outro. Eu posso ter número negativo. Essa afirmação não tem sentido. Eu não posso afirmar nem que A2 é maior, nem que A2 é menor. A letra A está fora. Teremos o resultado do intervalo? Não. Não tem intervalo, não tem dois pontos, não tem nenhuma função com intervalo. Deve-se retirar, excluir, né, de B3 o valor especificado em A2. Gabarito é a letra C. Quando ele fala deve-se retirar da célula B3, é justamente subtrair, excluir. Retirar é isso. Subtrair, excluir. Beleza? Vamos para a letra D. Tanto o valor de B3 como o valor de A2 têm valores matematicamente iguais. Por que isso? Sei lá. Eu não sei dizer isso. Não sei se é verdade. Só seria verdade se resultasse em zero, mas ele não está mostrando para mim o resultado. Então a letra D está errada. O valor de B3 é maior que o de A2? Não necessariamente. Legal? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso ter um número negativo. Então, não necessariamente. Beleza? Gabarito aí, letra C de Charlie. Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Sobre o Microsoft Excel 2013, idioma português, configuração padrão e suas respectivas funções, analise afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro, função média C. Média C não é uma média comum, é uma média condicional. Ele vai fazer a média aritmética das células que atenderem a determinado critério ou condição. Média C. Então vamos ver. Olha o que ele colocou aí na letra, no primeiro item. Retorna a soma. Não, a soma não, pessoal. Não é nada de soma aritmética, é a média aritmética. Então, o primeiro item é falso. Se o primeiro item é falso, eliminei a letra C. Segundo, função base. Caramba, essa função base aí, ela não é comum. Ela não é comum, ela é uma função atípica. Converte um número em uma representação de texto com a base determinada. Vamos imaginar que a gente não sabe essa. Vamos ver se a gente consegue matar a questão pelas outras. Função converter. Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Função batext. Que é isso? Converte um número em texto. Bom, sinceramente, nessa questão de TRE parar, o cara que acertou isso aí acertou no chute. Porque nenhuma dessas funções é costumeira de prova. Como eu disse anteriormente, o Excel tem mais de 400 funções, divididas em categorias, funções estatísticas, matemáticas, lógicas, financeiras, trigonométricas. Agora, tem funções de engenharia, tem funções que a galera nunca usou e que nunca caiu em prova, e não tem como lidar com o imprevisível. Ninguém conhece o Excel todo, gente. O Excel é o programa mais usado no mundo e a maior parte dos usuários que manipulam o Excel não conhecem 10% das suas funcionalidades. Uma aula de Excel avançado não tem como cobrir todos os comandos do Excel. Então, há muito detalhe, há muita parte de análise de dados, muitos suplementos. Ninguém sabe tudo no Excel. E aí? E aí, né, de hoje em diante, se cair,
você já sabe. Vamos lá. Função base. O que faz a função base? Vou digitar aqui, igual a base. Converte um número em uma representação de texto com determinado radix, base. Converte um número em uma representação de texto. Vamos botar aqui. Em uma determinada base. O que eu fiz? Eu coloquei o número 110 na base 2. Ele me representou dessa forma. Então, se eu colocar aqui base, se eu quiser saber o número 3 na base 2, o resultado tem que ser 11. Que 3 na base 2 é 11. Vamos ver aqui, ó. Converte um número em uma representação de texto com a base determinada. Igual a base. Converte um número em uma representação de texto com base determinada. O item base é verdadeiro. É verdadeiro porque bate com a descrição. E o que ele falou aí com representação de texto? Você até fica imaginando que vai aparecer por extenso. Mas o fato de estar alinhado à esquerda caracteriza que é um texto. Como assim? Quando você digita alguma coisa numa célula, se eu colocar aqui Vasco, ele vai ficar alinhado à esquerda. Se eu colocar 22, ele vai ficar alinhado à direita. Porque o padrão do Excel é colocar números alinhados à direita. Então, quando ele alinha o número automaticamente para o lado esquerdo, é porque aquilo está sendo considerado como um texto. Nada impede que eu mude o alinhamento, mas eu estou falando do padrão. Beleza? Para justificar essa palavra texto aí no documento. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Função converter. Ah, falso, verdadeiro. Eliminei a letra A. Agora, o último item eu já sei que é verdadeiro. O último item eu já sei que é verdadeiro. Por quê? Porque as alternativas me informam isso. Então, o divisor de águas aqui é o terceiro. Vamos ver. Função converter. Converter. Retorna o coeficiente de correlação igual a converter. Converte um número de sistema de medidas para outro. Converter. Converte um número de um sistema de medidas para outro. Ok? Então, não tem a ver com coeficiente de correlação. É falso. Vai ficar falso, falso e verdadeiro. E essa função baText? Converte um número em texto usando formato de moeda. baText. Converte um número em texto. E que língua é essa? Aí depois você pesquisa. Juro para você que eu já pesquisei. Em formato de moeda, bar. Mas, na boa, isso aí, gente, o examinador, ele deve ter elaborado essa questão pensando assim, vou arrumar um jeito de ferrar a galera. Aí ele foi lá procurando, dentre as funções, aquela que era mais louca, né? Ele veio lá em fórmulas, aí a gente tem inserir função. Aí aqui tem todas as funções. Então ele deve ter começado a olhar aqui, ó, e ter procurado uma e pensado assim, essa ninguém vai saber. Ê, pegadinha do malandro. Aí ele escolheu. Pessoal, eu quero aprender muito isso. Ah, meu filho, vai ver outra coisa. Porque essa questão ela não vai te agregar muito. Esse bar é o nome de uma moeda da Tailândia. Fala sério. Uma moeda tailandesa. Não, tá de sacanagem. Então,
Vamos para a próxima questão, que é essa daí, né? Ô, tristeza. E o pior, gente, que não dá nem para entrar com recurso, porque você vai alegar o quê? Se a definição está certa e o programa está no edital, você vai ter que entubar, não tem jeito. Infelizmente, é uma covardia, né? Vamos para a próxima questão. O gabarito, então, ficou letra D de delta. É falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Próxima, Prefeitura de Vinhedo. Aí a gente volta para a terra, a gente deixa de viajar e vem para uma questãozinha IBFC mesmo. Lógico que todas eram IBFC, mas a anterior era do espaço. Soma de A1 até A3. De A1 até A3. 300, 400, 800. Eliminei a A e a B. Continuam de A1 até C3. De A1 até C3. Quantos números tem de A1 até C3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Gabarito letra C. Ok? Tem gente que dá mole aí, começa 300, 400, aí não está contando. Eu já comentei que contar é 1, 2, 3. Conte num. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse intervalo, tem 9 células e 8 tem números. Gabarito letra C de Charlie. Vamos que vamos. Sobre algumas funções oferecidas pelo Excel versão português, identifique abaixo os nomes das funções. Função utilizada para retornar um valor para quando a condição é verdadeira e outro valor para quando a condição é falsa. Essa é a sintaxe, ou melhor, essa é a definição da função C. Não existe função caso e não é a função PROC-V. Esse primeiro período é a função C. Agora, função utilizada para localizar um valor em linhas de uma tabela ou de intervalo a partir de uma chave. Bom, a função PROC-V, eu sei que ela vai procurar um valor na coluna para retornar um valor da linha. Olha como ela define PROC-V. Procura um valor na primeira coluna e retorna um valor na mesma linha da coluna especificada. Eu juro que da maneira que ele escreveu, né, se tivesse um PROC-H, pesquisa um valor na linha. Bom, ele está perguntando, ó, localizar um valor em linhas. Na verdade, ele deveria colocar utilizada para retornar o valor de uma linha. Ele procura na coluna e retorna o valor da linha. Mas assim, eu vou abstrair. Né? Por quê? Porque com a função C no início, eu vou ter que marcar ou a letra B ou a letra C. A letra C, procurar, é para procurar uma palavra dentro de uma string. Procurar um caractere dentro de uma string. Não tem nada a ver com isso. Como assim? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, procurar, abre parênteses, o R, não, o R não tem graça, o A em Renato. Aonde que está o A na palavra Renato? Na quarta posição. Ele vai mostrar o número 4. A função procurar existe, mas ela não tem nada a ver com o que está sendo descrito. Consequentemente, eu vou ter que considerar essa a teoria que ele colocou para o PROC-V. Por exclusão. E a função concatenar, ela junta, ela conecta, ela agrupa vários itens de texto em um único texto. Se eu colocar, por exemplo, igual a 5 e comercial 3, quando eu der Enter, ele vai me retornar 53. Observa, alinhou à esquerda porque o resultado é texto. Estou entendendo. Então, o objetivo de concatenar, que pode ser tanto o e-comercial quanto a função concatenar, o objetivo é juntar 5,3, 53.
Então, eu aproveitei até para mostrar que o objetivo do e-comercial é o mesmo da função concatenar. 5 e 3 não vai dar 8. 8 seria 5 mais 3. 5 e 3 dá 53. Beleza? Gabarito, então, ficou o quê, pessoal? Letra B de bravo. Vamos para a próxima. Vamos embora. No Microsoft Excel existe a função que permite converter um intervalo de células vertical em um intervalo horizontal e vice-versa. Isso é bem legal, gente. Muitos não conhecem, mas essa é a função transpor. Beleza? Então, olha que legal. Eu tenho, por exemplo, nessa planilha, os nomes na coluna A. Se eu quiser, eu posso usar a função transpor e pegar esses nomes aí de A1 até A9, até o Vitor. De A1 não, de A2 até A9. E eu vou transpor. Aquilo que estava em coluna vai passar a ser exibido em linha. Estão vendo que estava Renato, Adriana, Bruno, um embaixo do outro? Quando eu usei a função transpor, ele passou aquela coluna para a linha. E vice-versa, tá? Se fosse uma linha, ele passaria para uma coluna. Essa é a ideia do transpor. Gabarito, letra B de brado. Maneira. Essa é bem legal. Via de regra, a IBFC não é uma banca de cobrar questões absurdas. Via de regra. Mas, naquela questão do TRE do Pará, o pato botou ovo. E pode? Não deveria, né? Mas... Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2. Vamos lá, C2 dá 144. Essa é muito parecida com uma que a gente já fez. Né? Muito parecida, muito parecida. Muito parecida mesmo. Mas não é igual. É a mesma tabela, mas as alternativas são diferentes. Então vamos ver. Assim, de cara, a letra A, ela matematicamente não é possível. Porque a média vai ser um número menor, dividido pela soma, vai ser um número muito pequeno. Então, a letra A não vai dar 144. A letra B vai dar erro de sintaxe, porque na célula C2, eu não posso fazer referência a C2. Vai dar aquele erro de referência circular. Referência circular. Observem que o tempo inteiro eu estou tentando matar a questão sem fazer muita conta. Né? Pessoal, faz a letra A. Vou fazer a letra A. A média de A1 até C1 é 12 mais 20 mais 2, dividido por 3. Vai dar 34 dividido por 3, que vai dar 11,3. Se eu pegar 11,3 dividido pela soma de A2 até B2, dividido por 16, vai dar 0, alguma coisa. Não pode ser letra A. Agora, a soma de A2 até B2. A soma de A2 até B2 vai dar 16. Dividido por qualquer coisa não vai dar 144. Então a letra C também não rola. Já a letra D, ele está pegando a média e está elevando a C1. Se essa média aqui for 12, vai bater. Como assim? A média de A1 até B2. Qual é a média de A1 até B2? 12 mais 10 mais 20 mais 6 dividido por 4. Correto? 12 mais 10, 22, 42, 48. 48 dividido por 4 vai dar 12. Aí ele eleva a C1. Ó. 12 elevado a C1. Quem é C1? É 2. 12 elevado a 2. 12 vezes 12. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Que dá 144, gabarito letra D de delta. Agora, quem tem uma facilidade maior com a matemática consegue perceber que é a letra D bem rapidamente. Né? Por quê? Na letra A vai dar um número muito pequeno. Na letra B tem a referência circular e tinha que ter atenção.
Na célula C2, eu não posso mandar somar ou calcular a média de C2. Eu estou na C2. Então, gabarito letra D de delta. Agora, pessoal, essa é aquela questãozinha para melhorar a autoestima, né? Tá precisando. Analise os diversos aplicativos mencionados abaixo. Outlook, Impress, Excel e Firefox. Assinale a alternativa que os apresenta respectivamente. O Outlook é para e-mail, o Impress é para apresentações, o Excel é para planilhas e o Firefox é um navegador. E-mail, apresentação, planilha e navegador. Letra B. Ok? E mais uma questão para fazer continha. Não podia esperar outra coisa. Aula de Excel. É apresentada abaixo uma típica planilha do Office. Assinale as alternativas, a única que identifica incorretamente a fórmula que gera o resultado em C2. O resultado em C2 é 16. A primeira coisa que eu estou passando o olho aqui é para ver se tem alguma que está somando C2, mas não tem. Vamos ver. A soma de A1 até C1. De A1 até C1 é 3 mais 7 mais 5. 3 mais 7, 10, mais 5, 15. Mais B2 vai dar 17. Então, a letra A não vai gerar C2. A letra B. B1 vale 7. A2 vale 4. 7 mais 4, 11. Mais 5, 16. Soma de A1 até B2, 3, 7, 14, 16. A1 mais B1 dá 10. Mais A2, 14, mais B2, 16 também. Então, a única que não dá 16 é a letra A. Por isso, gabaritozinho letra A de alfa. E agora a gente vai para essa questão da ENDEC. Vamos embora. Com base na planilha do Excel abaixo do pacote Office, assinale a alternativa correta que apresenta o resultado da fórmula. A soma de A1 até B2 mais a soma de B1 até C2. A soma de A1 até B2 é essa matriz. A1, A2, B1, B2. 10 mais 40, 50. Mais 20, 70. Mais 50, 120. A soma de B1 até C2, 20 mais 50, 70. Com mais 30, 100. Com mais 60, 160. 120 mais 160, 280. Gabaritozinho letra A de alfa. Legal? Vamos lá. Eu vou fazer isso aí por erro de sintaxe. Eu vou fazer. Por quê? Esse C aqui, ó. Esse C já está me mostrando erro. Parece estar repetida essa. Esse soma aqui também está me mostrando erro. Aqui não tem as aspas. Também está errado. Faltou as aspas. Gabarito, letra D. Gente, é muito parecido. Muito parecido. Mas você sabe por que muita gente vai errar? Ela não é igual. Ela é parecida. Parecido não é igual. Muita gente vai errar porque muita gente desconhece o uso do pontinho, pontinho. Você sabia? Ah! Quem é aluno de estratégia sabe. O pontinho, pontinho é a mesma coisa que o dois pontos. É uma sintaxe velha do Lotus 1, 2, 3. Olha lá. 5, 6, 8. Se eu colocar igual a soma, abre parênteses, de A1, pontinho, pontinho, A3, não fique surpreso. O pontinho, pontinho funciona como dois pontos. Ó. E quando você voltar lá, ele corrigiu. Tem dois pontos. Então, muita gente ia entrar numa de excluir, porque ia falar assim, ah, erro de sintaxe. Erro de sintaxe nada. Isso aqui não é erro de sintaxe. Isso é possível. Legal? Erro de sintaxe é isso aqui, ó. Isso aqui é um erro de sintaxe. Primeiro, porque ele está pegando um intervalo e menor que 17 não existe. Não tem verdadeiro, não tem falso.
O soma C tinha que ser junto, não podia ter esse parênteses aqui. Na letra B, o mesmo problema. A função soma sem argumento dá erro. Na letra A, faltou as aspas. Gente, de verdade, a maioria marcou a letra A. Mas a letra A, o uso das aspas aqui com sinal de menor, ele não é uma opção. Ele é obrigatório. Por isso, o gabarito é o que? Letra D. Essa é uma boa questão para cair na prova, hein? Sinaliza ela, fica esperto. É uma boa questão. Tomara que caia. Letra D de delta. E agora? Alberto está criando seu controle de gastos pessoais em uma planilha eletrônica e deseja saber qual o total das despesas. Ponto. Assinale a alternativa correta que indica qual função do Excel retorna o total de gastos pessoais de Alberto. A função que vai retornar o total de gastos pessoais é a função soma. Máximo retorna o maior valor. Média é a soma dividida pela quantidade. Não tem nada de total. Gabarito, letra D de delta. Questão fácil também. Agora, a gente está com um probleminha aí que ele está tampando, né? Mas como só tem duas linhas, é fácil de inferir que é de C1 até C2. Como são células adjacentes, também não faz diferença dois pontos ou ponto e vírgula. Então, essa inferência ficou bem tranquila. A gente vai considerar dessa forma. O mínimo de A1 até B2. Depois eu pego o estagiário. O mínimo de A1 até B2 é 10. Mas a soma de C1 até C2. 19 mais 12 vai dar 31. 10 mais 31, 41. Gabarito, letra A. Lógico, né? Eu acho que eu nem preciso comentar isso, mas é óbvio que na prova a tabela não estava sobrepondo a fórmula, senão a questão seria anulada. Aqui foi um erro na formatação do slide. Só que é fácil de inferir, né, que o gabarito vai ser 41. Aí considera o que eu estou colocando aí, 2 pontos C2. Estou entendendo. Beleza. Vamos para a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. Com base na planilha do Excel abaixo do pacote Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Soma de B1 até C2. De B1 até C2. 8 mais 4, 12, com mais 9, 21, com mais 7, 28. Mais a média de A1 até B2. A média de A1 até B2 vai ser 6 mais 2, 8, com mais 8, 16, com mais 4, 20. 20 dividido por 4, que são 4 números, que é igual a 5. 28 mais 5, 33. Pessoal, foi muito rápido. A soma de B1 até C2 é B1 mais B2 mais C1 mais C2. 8 mais 4, 12, com mais 9, 21, com mais 7, 28. A média de A1 até B2 é a soma dividida pela quantidade. A1 é 6, A2 é 2, 8. B1 é 8, 16, com mais B2, que é 4, 20. 20 dividido por 4, 5. 28 mais 5, 33. Gabarito, letra C de Charlie. E aí, mais uma questão para aumentar a tua autoestima. A célula E, letra E, é a quinta letra do alfabeto. Então, corresponde ao cruzamento da quinta coluna, porque sempre vai ser a letra da coluna seguido do número da linha. Quinta coluna com a sétima linha. Gabarito, letra D de delta. Uma questão muito parecida, né? Vejam que a banca ela não vai repetir na íntegra a questão, mas ela repete o assunto. Isso que é o bacana de ficar fazendo questão de concurso. Gabarito, letra D. E vamos para a próxima. Nossa última questão dessa aula exclusiva de questões da IBFC. Vamos que vamos. João, diretor da área de recursos humanos, solicitou a seu funcionário Roberto que lhe entregasse um relatório com a média de salários dos departamentos de informática. Gente, com a média. Não tenha dúvida, gabarito aí, letra A. Não existe função metade.
A função soma calcula o somatório, não a média. A média é a soma dividida pela quantidade. Quem faz isso automaticamente é a própria função média, que é uma função estatística. Máximo é usado para retornar o maior valor. Então, o gabarito aí ficou o quê, gente? Letra A de alfa. Beleza? Galera, com isso, a gente fecha a correção de questões da banca IBFC. Beleza? Vamos que vamos. Então, galera, só para me despedir, qualquer dúvida, entre em contato. Nas redes sociais, o meu perfil é @prof.renatodacosta no Instagram. Fica à disposição aí para me seguir, para mandar dúvidas, para mandar feedbacks aí, beleza? Grande abraço para todos. Vou colocar aqui, @prof.renatodacosta. É o meu Instagram. Então, valeu, galera. Abração aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!